Especial Clique RDC, Lei da Acessibilidade. Oferecimento: Brock Empreendimentos. Tradição e confiança se constroem com o tempo. Olá, você que nos acompanha no Clique RDC. Se você acompanhou as matérias anteriores, já tem uma boa noção do que é falar de acessibilidade aqui na cidade de Chapecó. Sim, é um entendimento nacional, eu creio, mas começa pela rua em que eu moro, pelo prédio público que eu frequento, são várias as instâncias e as abordagens. A gente conclui essa conversa, então, com o Lenoir Brock, da Brock Empreendimentos. Lenoir, quando a gente pensa em todo esse universo, e eu penso nas matérias que fiz anteriormente, a acessibilidade, ela deve ocorrer somente em imóveis públicos, ela se estende a prédios comerciais, e como é que é construir com essas novas regras? Bom dia, Raquel. Não, ela se estende a qualquer construção, né? Desde os nossos passeios públicos, os prédios públicos, principalmente, que eu acho que o exemplo deve partir justamente dessa área, né? Que é a área pública que tem que garantir a acessibilidade das pessoas. E as obras privadas também têm que se adequar. Existe uma norma que obriga as empresas e as pessoas para que elas adequem as suas obras e os seus espaços de ocupação público que atendam à necessidade do deficiente. Quando a gente fala, por exemplo, em um prédio residencial, mas que tem áreas comuns, aí são dois pensares, da porta do apartamento para dentro é um, e as áreas comuns é diferente? Quer dizer, como é que vocês se adaptam a isso tudo? É diferente, porque dentro da tua propriedade, na tua casa, tu se resolve da maneira como você achar melhor. Agora, quando envolve a participação de comunidade, que mais pessoas participem desse ambiente, que não deva ser barrado por ninguém, ele precisa ser adequado. Mesmo que seja um prédio privado, né, mas quando existe grupo de pessoas participando, elas podem, não sempre, mas em um determinado momento, ou por causa de um acidente, ou por causa de uma doença, elas podem passar a ser consideradas deficientes dessa forma. E aí, esses espaços, eles precisam ser adequados para receber as pessoas que precisem de um atendimento diferenciado. O Lenoir, ele tocou um ponto muito interessante. Nós estamos vivendo mais e, na medida em que vivemos mais, em que envelhecemos, vamos perdendo a nossa autonomia. Então, a gente pode ter, sim, uma velhice saudável, mas pode ter uma velhice com limitações. Quando se discute um novo empreendimento, você já tem esse foco de ser, por exemplo, um apartamento com aberturas, as portas mais amplas, a possibilidade de girar uma cadeira, porque no futuro ali podem morar pessoas que já têm uma mobilidade restrita? Isso já é pensado? Já, existe uma norma, inclusive, para isso, né? Principalmente quando você constrói unidades para vender, existe um percentual mínimo nesse empreendimento que está sendo executado que deve atender à necessidade de pessoas com deficiência. Então, um banheiro com uma porta mais larga, que tenha o pegador na parede, que a pessoa possa se locomover de forma independente e autônoma com uma cadeira de rodas, por exemplo, que não precise que alguém carregue, que alguém empurre. O objetivo da norma é justamente dar condições para que o deficiente tenha condições autônomas de se locomover. Então, e os espaços, eles precisam necessariamente estar planejados ou com possibilidade de adequação futura. Vamos usar como exemplo obras financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Você constrói lá, digamos, 100 unidades, 100 apartamentos em um bloco residencial, um percentual que deve ser em torno de 2%, ele tem que estar reservado para atender as pessoas portadoras de deficientes. Os espaços públicos, que são os espaços de condomínio, salão de festa, esses espaços que são utilizados pelos condôminos, necessariamente já têm que estar adaptados. Inclusive vaga de garagem para deficiente, as rampas de acesso ao residencial têm que ser adequado com as inclinações mínimas necessárias para que ele possa se locomover sem a dependência de alguém estar carregando. Enfim, quando é espaços públicos, a norma determina.
existem as unidades daí que elas têm que ter já planejamento também, tanto estarem prontas já na hora da comercialização, como estarem planejadas para receber um possível portador de necessidade especial, agora deficiente, né? Então, o banheiro tem que ter a porta mais larga, o dormitório tem que ter porta. Eu estou falando de portas, mas os espaços em geral têm que estar planejados para essa forma. Olha, isso são mudanças e que a gente tem que acompanhar. Eu ouvi nas entrevistas anteriores muito isso. A lei ela já está em vigor, então cabe a gente acatar, atender. Não dá mais para falar em imóveis novos com este tipo de problema. Não se constrói mais ignorando essas regras. Não, a norma, inclusive, ela já é uma norma antiga, ela vem sendo cobrada a partir já de 2004, quer dizer, nós já estamos já há algum tempo com a existência. Mas como não era normal a cobrança, né, os organismos públicos que aprovavam os projetos, não, ou por desconhecimento, ou às vezes porque nós temos tanta norma nesse Brasil, nesse país, que muitas normas passam despercebidas. E para uma pessoa considerada normal, ela pensa no ambiente, ela pensa no espaço para ela utilizar. E ela não se dá conta, e é normal também que, de repente, alguém venha precisar. E não falo só de deficientes em função de algum problema físico, mas vamos falar, por exemplo, dos idosos. Os nossos pais, nossos avós, andam com dificuldade, arrastando a perna, precisando de uma cadeira de rodas. Essas pessoas precisam ter um espaço para se locomover de maneira autônoma. E eles adoram muito ter a maior independência possível, né, Raquel? Acho que aí a gente tem que cuidar para que isso aconteça. Bem, a questão da acessibilidade ela é múltipla, ela é complexa, mas ela não é impossível nem inviável. E creio que essas matérias tenham dado a real medida disso. Como o Brock muito bem lembrou, se tivermos a sorte, todos nós vamos chegar à terceira idade. Queremos chegar de uma forma livre, de uma forma independente e seguros, primeiramente, no lugar em que a gente vive. Para o Clique RDC, Raquel Lang. Especial Clique RDC, Lei da Acessibilidade. Oferecimento: Brock Empreendimentos. Tradição e confiança se constroem com o tempo.